Bora lá então, pessoal. Vamos começar então por Bitcoin. Como é que tá aqui? Vamos ver. Como é que tá Bitcoin? Bitcoin, se você olhar no tempo gráfico diário, tá legal ainda, né? Ó, que legal, tá vendo? Então, preço esticou, tá corrigindo em forma de canal, isso é típico de bandeira de alta, tá começando a ter apoio das EMAs aqui, né? Mas para você se posicionar em long, tá? O ideal é ter uma coleta de alguma liquidez importante, né? E aqui a gente tem uma interpretação aqui de Bitcoin que deixa a gente um pouco na dúvida se vai ter uma correção mais profunda ou não, né? Então, coisas que eu estou atento nesse momento, né? Por exemplo, aqui, ó, essas barras vermelhas grandes, ó, principalmente essa e essa, né? Então, olha como o Bitcoin aconteceu aqui, ó, um despejo, lateraliza, um despejo, né? Sobe lento, entendeu? Então, não iria me espantar se o Bitcoin acontecesse mais uma vez esse despejo aqui, né? Formando então uma correção, tá? Como se fosse um canal nesse sentido aqui, tá? Então, para se posicionar em long, o ideal é ter uma coleta de liquidez de algum fundo importante, né? Por exemplo, aqui, ó, quando aconteceu esse despejo aqui, o ideal é entrar em long só depois de perder esse fundo, igual naquele vídeo que eu falei lá de como operar consolidações. Veja que quando ele perdeu esse fundo de fato, né, deu a possibilidade de trade, tá? E agora eu tô com esse mesmo pensamento. Eu gostaria de entrar em long se perder esse fundo aqui, né? Se perder esse fundo aqui, né, seria um movimento aqui de perda de fundo sem continuidade, tá? Para continuação de tendência de alta. Só que idealmente quando perde esse fundo, teria que estar coincidindo com algum suporte. Olhando nesse tempo gráfico aqui, essas velas aqui de compra, a gente não tem assim nítido um suporte no tempo gráfico de 4 horas. Mas no tempo gráfico de 1 hora, vamos ver se tem alguma coisa ali, ó. Vamos ver, ó. Aqui embaixo, ó, bem nessa região, aqui então seria um suportezinho e depois nessa região aqui um suportezinho. Então na casa aqui dos 111 mais ou menos, tá? E na casa aqui dos 113.400, tá? Então seriam pontos bons de suporte. Mas a gente tem que ficar esperto, porque essa daqui é uma visão buscando o melhor risco-retorno para esse tipo de operação, né? Mas existe a possibilidade de uma interpretação do mercado ter uma continuidade de alta sem chegar lá. Como assim, tá? Então aqui, ó, o movimento ele estava um movimento de queda, né? Aqui aconteceu um repique que rompeu esse topo aqui, ó, bem aqui, ó, rompeu esse topo, tá vendo? Então aqui, gente, ficou uma dúvida. Será que aqui foi um rompimento de fato ou foi só uma coleta de liquidez para despejo? Porque teoricamente aqui poderia ser um choque. Se isso daqui for um choque, os touros vão interpretar como um rompimento para alta e eles vão querer se posicionar mais ou menos nessa região aqui, ó. Bem aqui, ó. Nessa velinha de venda, tá vendo? Nessa velinha de venda. Porque foi essa vela de venda aqui do tempo gráfico de 1 hora que rompeu esse topo aqui, ó, e confirmou a tendência. Então você tem que ficar esperto, porque quem é um trader agressivo pode ser que tenha uma oportunidade de trade bem aqui, ó, dele vir aqui, tá, confirmar um fundo nessa região aqui e dar uma oportunidade de trade. Na casa aqui do 116, tá? Vou até marcar aqui para vocês. Então, fica esperto nessa casa do 116. Se ele confirmar fundo nessa região, pode possibilitar um trade. Porém, você vai ter que fazer um take cedo, tá? Porque pra mim, né, eu não gostei disso daqui como sendo uma inversão de tendência, né? Eu achei que, digamos assim, por que eu não gostei? Porque eu achei que esse fundo aqui não foi um fundo que corrigiu o suficiente toda essa estrutura aqui do tempo gráfico semanal ou do tempo gráfico diário, sabe? Eu achei que corrigiu pouco. Eu achei que poderia vir um pouquinho mais, né? Até porque esse fundo aqui, ó, não pegou num suporte bom, então eu fico com o pé atrás de ter uma continuidade de alta, já uma reversão aqui que vai romper topo e ter aquela continuidade que vai para um novo ATH, entendeu? Então, essa possibilidade de trade que eu marquei aqui em 116, ela é real, mas é uma possibilidade agressiva, portanto, você vai ter que fazer o take cedo, tá?
para garantir. Como a gente não tem bola de cristal, né, vai que continua e explode, não é verdade? Mas a parcial seria antes desse topo aqui, tá? Antes desse topo aqui do 118, mais ou menos, tá? Então, se caso o mercado ele vir aqui e der um take rápido, né, o seu stop estaria abaixo desse order block, na casa aí dos 115 e pouco, faz um take no risco 1 para 1, de pelo menos 50%, 60% para zerar o seu risco, caso volte para o stop, e deixa surfar um pouquinho. Se você vê que confirmou o topo e vai voltar a cair, você fecha a operação no lucro, tá? Agora, quem é conservador e não quer se arriscar tanto, vai fazer como eu falei, vai esperar perder esse fundo aqui para se posicionar, vai esperar marcar um fundo, né, e um fundo que esteja coincidindo com algum suporte e FIBO, né? Então vamos pegar aqui, ó, desse fundo aqui, vamos puxar a FIBO, quero ver se já pegou 50% da FIBO, não pegou, né? Então vai lá pro topo. Aqui, ó, 0,382 e 0,5, né? Vamos ver aqui se bate com suporte nessas regiões, né? 0,382 não fica um suporte tão bonito, um pouquinho abaixo de 0,382 tem um suporte, né? Aqui, tá? E 0,5 tem um suporte bonito ali, ó, bem 0,5, tá? Então aqui também, né? Aí, pessoal, vocês vão estar esperando um movimento mais ou menos assim, caso, né, não segure essa região, tá? O que eu gostaria é que perdesse esse fundo aqui, né? E aqui poderia dar um repique, tá? Esse repique nessa casa aqui logo abaixo de 0,382, isso aqui é um suporte meio fraco, tá bom? Não é um suporte tão forte, mas é um suporte, né? Ou o mercado pode fazer isso, ele vem aqui, dá o repique, volta, vai lá no 0,5 e vai, tá? Mas a partir da perca desse fundo aqui, já fica interessante. Então vamos acompanhar Bitcoin aí, tá? Deixa eu ver no chat aqui. Ó, pessoal, quem tá sem áudio, orienta no chat aí que sai e entra de novo, tá? E daí o Discord às vezes faz isso e volta ao normal, beleza? Então vamos lá. Depois do Bitcoin vamos dar uma olhada aqui em total. Tempo gráfico de 3 dias. Movimento parecido. Total sempre é meio parecido com Bitcoin, né, gente? Sempre bem assim, parecido. Mesma coisa, pessoal. Total tá em movimento lateral. Aqui, ó, os topos estão ficando cada vez subindo menos, entendeu? Ó, topo, sobe, sobe. Agora, ó, não tem subido tanto. Então, tá querendo fazer um topo arredondado aqui para uma correção um pouco maior, né? Essa correção um pouco maior que eu digo, na verdade, pode ser uma correção no tempo gráfico aqui de 4 horas para achar um fundo no tempo gráfico maior, tipo diário, semanal, e daí continua a tendência de alta, né? O principal suporte aqui em total, eu vejo essa região aqui como um bom suporte, tá? Na casa aqui dos 3,6 trilhões, tá? 3,6, deixa eu subir essa linha aqui para ficar, subir essa linha aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, 3,6 trilhões. E também, ó, 0,5 no total, não pegou suporte ali, né? Deixa eu ver direito essa FIBO aqui. Não, essa FIBO mesmo, tá certo. Um pouquinho mais baixo aqui, ó. Aqui tem outro suporte aqui. Eita, odeio quando fica a linha aqui. Ó. Suportes bons em total. 3,42 e 3,6. Tá bom? Se caso confirmar, né, uma correção no tempo gráfico de 4 horas, tá? Eu vou ver esse suporte aqui. Como que eu sei se vai estar confirmando essa correção de fato? Se perder esse fundo aqui, ó, que já marcou aqui em 3,7, se perder esse fundo aqui, eu espero esses níveis aqui, tá bom? Esse nível aqui de 3,6, gente, ele já foi testado uma vez. É um order block, ó, que já era daqui o order block, tá vendo? Ó? Ele veio,
subiu, gerou ineficiência, ou seja, gerou candles direcionais, voltou, testou essa região e foi, né? Então, se ele vir testar de novo e der um repique, eu vou ficar com o pé atrás desse repique no sentido assim, eu quero montar posição aqui, é claro, mas eu vou querer fazer take cedo, porque não é um suporte virgem, é um suporte que já veio daqui de trás, ó. Ele veio dessa região, bateu, foi, ele pode repicar menos, entendeu? E voltar a testar de novo. E aí perder e vir desse outro mais fundo aqui, né? O que, deixa eu ver se faz sentido um tempo gráfico maior, por exemplo. Até faria sentido, tá, no semanal, né? Daí ele voltaria nessa região aqui para encostar na EMA de novo, né? Dessa estrutura semanal aqui, ó, uma correção dela para continuidade de alta, tá? Mas ainda nem confirmou topo no tempo gráfico semanal, então a gente não pode falar ainda que vai começar essa correção no tempo gráfico semanal, mas é um suporte para ficar de olho ali. Como a gente sempre busca melhor risco-retorno em operações, só vale a pena entrar em suporte. Então, para mim, vale a pena só chegar aqui, faço o take cedo, zero risco, surfo o resto. Se tomar stop, não é um stop no prejuízo. Se continuar a tendência, show de bola, surfamos, né? Aumentamos a mão depois, tá? Ethereum. Super resistência em Ethereum, tá? Pra mim, ó. Porque olhando aqui no semanal, né? Aqui foi uma quebra, né? Pra baixo, bem aqui, ó. Pá, quebrou lá embaixo. E agora qual que é o topo? Aqui. E estamos aonde? Perto do topo. Então isso aqui é top fishing. Quem pegou posição aqui nesses fundos, né, e estão carregando, tá vendendo tudo agora, com medo, né? Tá vendendo tudo agora, tá? Lado bom é que todos esses topos aqui, ó, todos são perto, ó, topo perto, topo perto, topo perto, topo perto, e tá tipo assim, testa essa região, testa, né? Uma hora vai querer romper, tá? Talvez você vai ter muita gente colocando stop de short, né, nessa região aqui para shortar, e o mercado adora coletar para depois entregar o short, né? Então existe muita chance de romper toda essa região aqui da casa dos 4.000, tá? E parar nesse order block virgem do diário aqui, ó, que eu marquei aqui, ó, que é um order block que vem daqui, entendeu? Que aqui está no tempo gráfico semanal, mas no diário foi essa região que gerou, né, essa baixa, que inverteu a tendência aqui, ó, tendência de alta. Aí a última vela aqui do tempo gráfico diário que pá, rompeu para baixo bem aqui, ó, rompeu e daí começou o bear market. Então ele aqui é um order block fortíssimo que é virgem e não foi testado, tá? Mas tá com jeito de não chegar lá direto, tá com jeito de voltar, né, fazer um fundo, né, e daí tentar subir de novo, né? Ou no mínimo aqui, tá muito cedo ainda, né, tempo gráfico semanal ali, uma vela, né? Ou pelo menos aqui ele ficar consolidando nessa região aqui, ó, né? Um pouquinho antes de romper, tá? Então é isso que tá com jeito em Ethereum. Deixa eu dar uma olhada no tempo gráfico menor, como é que tá indo. Por enquanto, acabou de confirmar topo aqui no diário, ó, né? Topo, fundo, topo, subiu um pouquinho de um topo para o outro, né? Então é possível ainda ele fazer mais um topinho aqui, entendeu? Perdendo amplitude para daí talvez começar uma correção, tá? Então tem que fazer take cedinho, né? Agora ainda tá formando estruturas de alta, mesmo no tempo gráfico de 4 horas, ó. Fundo, topo lá em cima, fundo, topo lá em cima, né? Então essa região aqui ainda é região boa de suporte para Ethereum, só que vocês têm que estar ligado que está numa resistência forte no tempo gráfico semanal e os seus takes vão ser nessa amplitude pequenininha aqui, tá? Será que não tem divergência aberta no RSI em Ethereum? Com certeza tem, né? Vamos ver. Com certeza, lá, ó. Ó, no 4 horas tem, ó. Divergência aberta, né? Teoricamente, é agora que entra é agora que entra em ação essa divergência, tá? Como isso não dá pra gente saber com certeza absoluta, mas assim, analisando a RSI, essa divergência tende a entrar em ação para uma correção de preço
quando a divergência sai da área de sobrecompra, tá? Então olha só, né? Tá na área de sobrecompra, o preço está subindo. Tá na área de sobrecompra, o preço está subindo. Agora olha esse topo, bateu exatamente em 70 e está voltando. Então toda vez que vocês vão operar divergência bull ou divergência bear, espera o preço sair, o RSI, a linha do RSI, sair do sobrecompra e sair do sobrevenda. Então quando ele forma um terceiro topo, normalmente em divergência, cujo topo está abaixo de 70, é aí que é o melhor momento para você pensar em shortar o ativo, né? Mesma coisa na compra, entendeu? Quando está fazendo divergência bull e ele bate aqui o fundinho na casa do 30 e quer voltar para o meio, aí que é o momento de você entrar em compra. Porque o ativo pode ficar muito tempo em divergência, subindo ou caindo. E se você já entra muito cedo nessa divergência, você vai ficar fazendo preço médio e ele continua subindo, e aí pode azedar para você, né? Então tem que tomar cuidado, isso acontece muito. Quer ver? Um ativo lá do passado que pegou muita gente, Rune. Vamos ver. Tempo gráfico diário, tá? Antes dessa subida, dessa quedona lá, ó, quando ele subiu aqui, ó. Pá. Deixa eu ver lá, peraí. Deixa eu ver se foi aqui. Aqui, ó. Ficou tudo isso aqui em sobrecompra, teve divergência bull e olha a esticada que teve. Quem shortou aqui se ferrou, né? Aqui também, ó. Aqui no diário não teve, mas no tempo gráfico de 4 horas, com certeza teve divergência, ó, e subiu um monte, tá? Então tem que tomar cuidado, né? Ó. Ele foi apresentar divergência bem aqui, ó, só. Bem aqui, mas ele saiu daqui e foi até lá em cima. Isso aqui dá, ó, mais ou menos, ó, deu 86% em divergência. Que gerenciamento que consegue prever isso, entendeu? Então tem que tomar cuidado, tá? Mas é um sinal, né? Isso. Bom, continuando aqui, o SDT.D é importante a gente ver. Deixa eu voltar aqui, pá. Divergência em USDT, ó. Eu gosto de ver divergências no gráfico da dominância do dólar. E tem divergência aqui, ó. Deixa eu ver. Não tem gráfico de 4 horas, vamos ver. Ó. Preço caindo, RSI subindo. Tá vendo? Então daqui pra frente, ó, bem daqui pra frente, que ele fez o fundo aqui nessa região do 30, que seria bom você pensar assim, acho que talvez vai reverter. E aí o preço está lateralizando, né? E pode ser que reverta mesmo, né? Ó, aconteceu um choquezinho aqui, bem nessa região, né? O choque. Esse aqui foi o fundo que originou o choque, né? O preço voltou, testou, até marquei aqui, ó, order block testou e tá indo. Então, tem fundamento para romper esse topo aqui, que eu marquei na casa dos 4.39, 4.39, tá? Pensando em swing trade, long, né? Aqui, ó. Tem esse order block aqui do 1 hora, aqui, que eu marquei, né? Que ele não foi testado ainda. E ele coletaria liquidez de vários topos aqui, ó. Topo nivelado, tá? Essa região aqui, ó. Pegaria toda essa região aqui, desses dois topos. Então, pensando no excelente risco-retorno, tá? Faz sentido dominância vir até aqui em cima e daí voltar a cair, tá? Então, para isso seria na casa ali dos 4.46, mais ou menos. Faz sentido. Vamos ver no tempo gráfico semanal aqui se daria um bom topo ali.
O tempo gráfico semanal ainda não faz muito sentido, mas o tempo gráfico diário faz. Ele fazer um topo aqui para daí continuar quieto, tá? Então acho que melhor a gente esperar, tá? Dar uma corrigida no mercado mesmo, olhando a dominância, tá? Vamos ver aqui, o que vocês estão pedindo ali. Tem um fundo arredondado, exatamente, tem um fundo arredondado aqui, ó. Isso aqui é um fundo arredondado, tá? Mas não quer dizer que ele vai marcar um fundo macro, né? Mas ele pode continuar subindo, tá? Pode começar a fazer um canal aqui também, né? Por enquanto ainda, pessoal, no tempo gráfico maior ainda tá bom, mas no tempo gráfico menor tá embaçado para você operar long no tempo gráfico menor, né? Se ele passar se a dominância passar dessa região aqui do 4,46%, aí fica feio, tá? Porque daí a gente vai entrar nisso aqui, ó, zona de vácuo aqui, ó, né? Vai entrar nessa região aqui, né? Aí eu espero que ele venha direto até aqui mais ou menos, tá? Entendeu? Então tem que afiar muito o gerenciamento, porque se não confirmar topo, tá? Antes de 4,46, 4,5, podemos falar. Se não confirmar topo antes de 4,5 e na dominância do dólar, aí ele pode dar um tiro até na casa ali dos 4,8 mais ou menos. E aí muitas altcoins vão até perder o fundo semanal, né? Vai ser um banho de água fria geral, tá? E faz sentido, tá? Se perder aqui, ó, ele pode vir até aqui em cima e continuar a tendência de baixa, tá? Continuar, né? Seria formando, até daria um padrão gráfico aqui, se a gente fosse ver, tipo assim, entendeu? Tá? Mas daí, né, tem muita água para rolar ainda, tá? Então, assim, para você se proteger, o ideal é esperar a dominância também formar um topo nessa região. Você não pode falar assim, vou deixar o alarme aqui em 4,46, 4, sei lá o que, tocou o alarme, estou montando posição swing trade. Não é assim. Você espera, tocou o alarme, bateu nessa região, espera, vai no tempo gráfico menor, espera fazer um alinhamento de fluxo, que seria ombro, cabeça, ombro, né? Para daí você ter um stop técnico, né? Eu gosto de usar muito o gráfico Heikin Ashi, né? Por exemplo, espero chegar aqui, espero perder a mínima do candle anterior no Heikin Ashi diário e coloco stop na máxima, né? E aí surfa a operação, tá? Então vou proceder dessa maneira, tá? Bom, XRP foi uma das pedidas aí do Gui. Ó, na última análise que eu fiz de XRP, que eu tenho acompanhado ela faz tempo ali no grupo, tá? Eu tinha marcado esse suporte aqui, né? Chegou aqui, montamos a operação. Eu tinha marcado também a resistência aqui, né? Se você for por aí, vocês acham? Tinha marcado a resistência aqui, que seria uma região boa para aliviar o caixa, né? Bateu lá e devolveu, tá? Então, geral aí tá com stop bem aqui, ó. Geral deve estar com stop aqui, na casa de 2,999, mais ou menos, tá? Se perder essa região, o próximo suporte seria aqui nessa região de 2,9, tá? Então, eu acho interessante esperar perder para quem quer montar long, porque assim, quem montou long agora já montou, já fez parcial, tá com stop, entendeu? Então já deve ter zerado o risco e tá surfando a operação, né? Quem não montou long ainda quer esperar coletar liquidez de longados para daí montar, ou seja, quer esperar o pessoal tomar stop aqui em 2,99, né? A hora que o pessoal tomar stop em 2,99 vai buscar um suporte mais baixo que não foi testado ainda, que é esse suporte aqui na casa aqui, ó, de preço médio aqui na casa de 2,9, né? Esse suporte seria um suporte virgem e ele tem fundamento também, porque ele originou um repique que rompeu esse topo anterior, né? Tá, então
aqui seria um ponto de montar a operação long também, tá? Mesma coisa, bota o alarme aqui, espera tocar o alarme, acompanha o gráfico, espera fazer o alinhamento de fluxo, vê se a dominância do dólar está dando aquela descansada, se está querendo voltar a cair, e aí monta a operação, né? É isso aí, pessoal. E se montar a operação tem que fazer take cedo também, tá? Porque olha o semanal. O semanal tá estranho, né? Aqui, ó. O semanal, ele tá afastado da EMA. Se o semanal querer corrigir, ele vai voltar pelo menos nesse nível aqui, ó, de 2,68, ele volta, né, para fazer fundo, entendeu? Porque daí ele vai puxar uma fibra daqui até lá em cima, ó. Deixa eu apagar essa outra fibra aqui, tá? Então ele vai querer, né, voltar a apoiar na EMA pelo menos aqui, tá? Se confirmar topo no semanal, tá? Então fique esperto. Se confirmar topo no semanal, então a gente vai buscar suporte mais baixo, tá? Isso não deixa de dar um possível trade nesse suporte aqui. Ele possivelmente pode dar um trade nesse suporte. Você vai ter que fazer igualzinho a gente fez nessa região aqui. Fazer o take antes da resistência, ajustar o stop, né? E qualquer coisa estopar o resto no lucro, né? Bom, o que mais que a gente tem aí pra gente ver? AVE, STT. 4 horas já inverteu. Deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico. Ó, a AVE já tá corrigindo no semanal, ó. Tá vendo? Já perdeu a mínima do anterior, já tá descendo. A EMA tá próxima, né? Quero ver no tempo gráfico semanal aqui. Desse fundo aqui até o topo, até esse topo, ele veio, ó, pegou 0,5 e repicou, né? E agora vamos ver desse fundo aqui, ó, até aqui. Então, se for fazer um fundo ascendente em AVE, a gente vai trabalhar com essa fibra aqui, porque seria um fundo no semanal, né? Idealmente fundo semanal em 0,5 para baixo, tá? Ó, tem uma região boa para fundo aqui. Tá? Região boa para fundo aqui. Então, essa consolidaçãozinha aqui originou candle direcional com, né, de força, ó, que rompeu topos nivelados aqui, né? Fica abaixo de 0,5 da fibra do semanal, o que já marcaria uma correção suficiente, né, no mínimo suficiente, né? E também pegaria os stops dessa região aqui, tá? Então aqui é uma região boa para marcar fundo para dar um repique. Quando eu falo dar um repique, não quero dizer que essa região aqui vai dar um repique, vai romper o topo e fazer um topo ascendente no semanal, não é isso. É uma região que vai dar um repique, que vai dar trade, né? Trade long. Aí é aquela mesma técnica. Parcial cedo, ajuste do stop, né? Se romper ali em cima, show, foi o fundo semanal, né? Mas ele pode continuar caindo, né? Pode continuar a tendência de baixa, tá? Porque aqui, ó, foi um choque para baixa, né? Mais ou menos aqui nessa região aqui, foi o choque para baixa, tá? O topo mais alto seria lá em cima, né? Aqui poderia voltar para o top fishing, né? Vamos usar aqui uma fibra dessa região, tá? Ele seria mais ou menos aqui. Ó, ele poderia voltar até aqui, ó. Quer ver? Então, se a AVE confirmar fundo aqui nessa região aqui de 272, tá? Eu vou querer fechar a posição antes dessa, fechar assim, pelo menos 80% dela, antes dessa resistência aqui de 320,
porque ele poderia fazer topo aqui, continuar e descer mais na Fibo, né? Se ele descer mais na Fibo, pessoal, aí eu gostaria só de ver nessa região aqui, ó. Seria meu próximo ponto de interesse, bem aqui, tá? Porque foi esse fundo aqui que originou um repique forte, que fez o choque para alta aqui, ó, né? Que originou o choque para alta. Então, esse fundo, ele é o fundo que originou o choque para alta em relação a toda essa estrutura de baixa, tá? Pegaram o raciocínio? Então, seria o próximo ponto de interesse. Então, primeiro aqui, na casa de 272, segundo, na casa de 232, tá? Vamos ver. O que mais que tem aí pra gente ver? Deixa eu ver lá no pedido de análise. SUI. Vamos ver SUI. SUI depois Atom. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. SUI tá bravo. Vamos lá. Então sempre começa por um tempo gráfico maior, né? Um tempo gráfico semanal, tá? Então o SUI ele pegou no suporte bottom fishing aqui, tá? Porque foi esse suporte aqui que originou toda a tendência de alta. Ele voltou, pegou aqui e agora tá indo. Ó, não é legal se SUI perder esse fundo aqui da mínima do semanal anterior, tá? Aqui, ó, que tá aqui em 3,52. Porque se perder ali 3,52, ele vai confirmar um topo no semanal. E aí vai dar uma assustadinha nos touros. Eles vão querer buscar um suporte mais fundo, entendeu? E aí poderia dar a interpretação do mercado tá subindo em forma de canal, né? Tipo assim, mais ou menos assim, né? Entendeu? Aí ele poderia vir até aqui, ó, até nessa região, tá? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, choque, ó. Temos gráfico de 3 dias. Se isso aqui for um choque para baixa, né? Foi um choque para baixa aqui, ó, tá? Vamos ver no tempo gráfico diário. Quero refinar um order block de baixa, só para tentar enxergar o que os ursos estão enxergando, entendeu? Foi essa vela aqui, ó. Essa vela aqui. Então assim, pessoal, ó lá, já pegou na vela lá, ó. Estruturas ascendentes, tá? Estruturas ascendentes. Os fundos principais que é esse, não foram perdidos ainda, né? Depois esse aqui passou o seu fundo principal. Por quê? Porque ele que gerou o topo mais alto. E agora, ó, perdeu. Quando perdeu, tem que pensar assim, qual foi o topo que originou esse fundo? Topo. Na verdade, o topo foi mais em cima aqui, ó. Porque aqui não perdeu a máxima, a máxima, né? Então, o topo é aqui, ó. Essa vela do tempo gráfico diário, tá? Essa vela aqui, ó, é o que originou esse choque para baixa. Vamos puxar aqui. Ó. Então, pessoal, SUI, se chegar próximo aqui, tá? De 4,6, né? 50% dessa resistência é 4,85, tá? É venda. Venda, assim, é fechar a posição, tá? Porque aqui vai ter urso aparecendo, né? Com o contexto do tempo gráfico maior, entendeu? Então, o SUI poderia, por exemplo, muito bem fazer isso aqui, ir lá e tal, né? Ele vai voltar aqui embaixo, né? Se aqui aparecer urso e devolver com força, pessoal, fica feio, tá? Eu acho que perde esse fundo aqui daí, né? Aí fica feio. Então, vamos deixar rolar, tá? Não tá bom para montar long agora. Porque pra mim, no tempo gráfico maior, tem um viés de baixa, entendeu? Então, ó, caiu, subindo em forma de canal, bate na resistência, é baixa, né? Exatamente. É isso aí, Jonathan. Então,
os touros estão confortáveis ali até essa resistência. Os ursos estão só esperando chegar lá. Quando chegar lá, a gente vai ver o que vai acontecer mesmo, né? Mas parece assim, ó, que não está subindo mais muito, tá vendo? Ó? Aqui era o topo mais alto, ó. Quando rompeu, ó, já rompeu vendendo, ó. Tá vendo, ó? Topo mais alto aqui. Rompeu ele, ó, já começou a deixar um monte de pavio para baixo e devolveu. Então, os touros já estão perdendo o ânimo, né? E aí eles querem buscar um bom risco-retorno, tá? Então, para um trade curto, quem gosta de operar tempo gráfico menor, tá? A gente está chegando aqui no suporte, essa região aqui, ó. Para essa região aqui é um suporte para dar um tradinho curto, mais arriscado, né? Trade curto, só para fazer um tradezinho nos 5 minutos, 15 minutos, tá? Quem é mais conservador quer pegar um suporte ainda que não foi testado, né? Aí seria aqui, ó. Aqui, né? Essa região. Aqui nós temos um suporte que não foi testado ainda, já deu uma limpada no mercado, né? Região aqui de 3,38 mais ou menos, tá? Então aqui você já pega um tradezinho mais limpo, né? Para ter um repique um pouco maior talvez. Só que o problema é assim, ó. Se ele vir aqui, pode dar um repique um pouco maior, mas daí já tem o fundamento do choque de baixa aqui, ó. Né? Logo você vai puxar uma fibra desse topo até esse fundo quando formar e vai querer aliviar a posição em 0,5, né? Que ó, já tem até order block bom aqui, ó, para venda. Tá vendo? Então você vai surfar o repique e vai vender antes, porque pode ser que ele venha mais baixo, né? É assim que você vai protegendo, tá? Deixa eu ver se eu entendi o que você falou, Jonathan. Essas velas de mudança do choque definem outra tendência em seguida. Você começa a ver um possível oco. É assim que vão desenhando os padrões gráficos. Então, todo padrão gráfico ele é desenhado assim, né? Quando você tem um oco ou oco-i, idealmente tem que ter um choque ou quase choque, ou uma indução de liquidez. Como assim? Deixa eu desenhar aqui. Se você tem assim, ó, ombro, tá? Cabeça, ombro, isso aqui não é um oco, tá? Um ombro, cabeça e ombro que te passa confiança, tá? Não é. Por quê? Porque aqui esse fundo originou o topo mais alto, logo esse aqui é o fundo referência, esse é o topo referência, aqui nós temos um suporte, tá? Aqui. Aí o mercado ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai cravar nesse suporte e vai romper o topo lá em cima. Todo mundo estava achando que era um ombro, cabeça e ombro e vai tomar stop. Entendeu? Porque não teve o choque, tá? Agora, quando o mercado ele faz um desenho assim, ó, ombro, tá? Cabeça, ombro, agora sim. Por quê? Porque aqui teve um choque, ó, para baixa, entendeu? Então já teve uma quebra para baixa, ele formou um topo. Aqui nós temos então uma fibra de baixa, entendeu? Subiu acima de 0,5. Cravou em alguma resistência aqui dentro dessa estrutura de baixa, daí tem que dar um zoom no gráfico, e aí que você acerta a sua operação. Aqui você tem um desenho que tem uma assertividade muito maior, tá? Do que aquele passado que eu fiz, né? Outra situação é quando ele nivela, tipo assim, ombro, cabeça, ombro, tá? Então, aqui é uma situação que também pode ser uma possível reversão. Porque aqui nós nivelamos fundo, tá? E daí criou-se uma piscina de liquidez aqui que vai ser capturada, né? Então, aquele primeiro desenho, quando eu vejo aquele primeiro desenho, eu não penso em ombro, cabeça e ombro, nem inverso, nem nada. O segundo desenho, eu tenho mais confiança. E esse terceiro desenho aqui, digamos assim, é 50-50, entendeu? Meio a meio. Mas tem o fundamento dessa coleta de liquidez aqui, né? Tá? Agora, o que vai me dar mais firmeza se isso aqui é uma reversão de fato? Se toda essa região aqui está dentro de um order block macro de resistência. Aí eu boto mais fé nesse padrão, entendeu? Se ele está numa região assim que não seria um ponto de reversão macro interessante, aí eu poderia até pensar que ele vai coletar essa liquidez e voltar, né? Cravar num outro suporte que esteja mais baixo, entendeu? Tá? E aí vai. Então, esse tipo de leitura vai tirar vocês de muita furada do mercado.
tá? Bom, é isso aí. Vamos ver o que mais que tem ali. Atom, né? Atom. Eu estava vendo agora há pouco, Atom. Primeiro semanal. Semanal não tinha visto, né? Putz, tá com uma carinha de bandeira de baixa, né? Puta merda. Tá, mas assim, mesmo que continue baixa, tá? É interessante que ela deu uma explodida pra cima antes de voltar, né? Bom, tava caindo. Aqui, possível choque, né? Aquele rompimento fraquinho que deixa todo mundo na dúvida. Se isso daqui for um choque para alta, né? Tem que ter um nível de bottom fishing. Deixa eu ver no tempo gráfico de 4 horas. Se isso aqui for um choque para alta, aqui criou-se o suporte que originou o choque para alta. Vamos ver se ele vem, ó. Bateu lá no suporte, né? E repicou. Show. Beleza. Então, se aquilo foi o choque, esse fundo aqui é um fundo protegido. Não pode perder esse fundo. Senão azeda tudo, né? Daqui, vou puxar a Fibo. Vamos ver. Já pegou 0.5. Eu tô querendo ver aonde que eu tenho um fundo forte, sabe? Daqui. Tá, é isso aqui, ó. Na verdade, eu não gostaria que Atom perdesse aqui, ó. Se perder 4, fica meio feio, viu? Não pode perder 4. Então, esse fundo aqui, que originou toda essa força, ele está sustentando toda a tendência de alta da possível reversão macro em Atom, né? Ó, acabamos de falar disso, né? Do ombro, cabeça e ombro, ó. Ombro, fundo, cabeça, fundo, nivelou. Nivelou, tá vendo, ó? Nivelou, ombro, né? Então, aqui, piscina de liquidez. Piscina de liquidez, porque nivelou fundo, tá? Embaixo, order block virgem, mais zona de Fibo de 0.786, tá? Quem quer montar a posição long, o ideal seria romper para baixo aqui, cravar nesse order block para você entrar limpo, tá? Então, dá até para puxar esse alarme aqui, ó, vou colocar para o meio do order block aqui, ó, em 0.786. Então, em 4.36, mais ou menos, deixa o alarme em Atom, né? Se tocar o alarme e confirmar a fundo aqui, seria uma região legal de montar a operação, tá? Porque aí nós temos um bom risco retorno, com o stop abaixo de 4, tá? Né? Com um potencial de risco para romper até esse topo aqui, de 5.3, tá? Então, acho que seria a melhor operação em Atom. Isso, para você ser bem conservador. Tá sendo gravado, beleza? Eu já gravei no mute uma vez. Eu só vou. Depois eu vou ver se tá no mute de novo. Beleza? Acho que tem uma cunha mega já rompendo gigante. Em Atom, você tá vendo, né? Mas aqui, essa daqui, Jonathan. Qual o tempo gráfico? Aqui, assim? No 4 horas. Ascendente, você quer dizer? Deixa eu dar uma limpada aqui. Tipo assim, ó. Isso aqui, rompendo aqui, assim. Faz sentido. Porque assim, olha nesse canal também, o que eu gosto de ver.
quanto tempo o ativo ficou na parte de baixo do canal e quanto tempo ele ficou na parte de cima, né? Então mostra fraqueza, né? Ficou muito tempo embaixo, tentou ficar em cima, já voltou a ficar embaixo, né? Eu sempre eu uso muito canal. Eu não desenho muito assim, triângulo ou qualquer outro padrão gráfico, mas canal eu desenho muito. E se ele fica muito tempo na parte de cima do canal, chance maior de romper para cima. Muito tempo na parte de baixo do canal, chance de romper para baixo, tá? Vamos ver no semanal. Vamos ver o estocástico. Mesmo que rompa para baixo aquele canal, não pode ser só uma coleta de liquidez para continuar alta, tá? Mas assim, resumindo, o melhor ponto é esse aqui mesmo, esperar chegar aqui, tá? Pode ser que dê oportunidade antes ou não, mas pensando em segurança, é aqui ou bottom fishing, né? Bottom fishing seria aqui, tá? Esses dois pontos. Então 4.36 ou perto da casa aqui dos 4.1 aqui, ó, mais ou menos, tá? Então são essas duas regiões aqui que seria bom para Atom para ter continuidade de alta. Porque para mim, se perder essa região aqui, aí eu vou cancelar o trade, vou esperar perder esses fundos aqui, ó. Daí eu vou esperar perder esses fundos aqui para pensar em alta, entendeu? Aí, ó, até marquei aqui, ó. Aí tem que esperar chegar nesse order block aqui na casa dos 3, tá? Então, oportunidade em Atom é aqui ou lá embaixo, né? O que vai ditar o mercado é o resto ali. Tem que olhar dominância, como é que vai estar, total, como é que vai estar, tá? Agora é o momento de se proteger, pessoal. Por mais que dê oportunidade long, não entrar assim com ordem apregoada. Tipo, bateu, vou entrar. Não, é esperar o gráfico, esperar fazer algum padrão de reversão para ter o stop técnico na região de suporte, já fazer take no risco 1 para 1 e aí ajustar o stop. E se você surfar, que ótimo, e se não surfar, você estava protegido. Porque imagina, se você entra com a ordem apregoada aqui, não bota stop, por mais que faça uma parcial, e depois você fala assim, eu vou fazer preço médio. Aí você vai fazer preço médio aqui até 3, até 2, entendeu? Você vai fazer preço médio aqui de, 50% de queda. É osso, né? Então tem que se proteger. Tá? Bom, vamos ver o que mais que tem ali. O que mais de ativo que tem aí pra gente ver? Vou dar uma analisada em mais BNB. Depois, Gui, eu dou uma olhada ali nos pedidos de análise, que não vai dar tempo de ver hoje. Aí eu olho uma por uma lá e posto aqui, tá? BNB. BNB tá meio forte, né, pelo jeito. Deixa eu ver. Olha. Tá. Mas não é bom por long, não. Porque no tempo gráfico semanal já rompeu o topo, né? Entendeu? Então, assim, toda vez que rompe topo, ó. Topo era aqui. Rompeu o topo, fica ruim de posicionar, né? Pode corrigir. Agora já rompeu esse topo, ó. Já rompeu lá. Por mais que esteja forte, você já fala, putz, cara, já pode confirmar topo no tempo gráfico maior, né? Então, pode até ser um canal aqui, ó. Tipo assim, ó. Já chegou lá. Né? Deixa eu ver. Tá em ATH ela? Tá em ATH. Ruim que operar ATH é... Assim, tá. Pode ser um topo no tempo gráfico maior, mas se você quer operar long, tem que esperar no tempo gráfico menor bater em suporte. Tá, suporte aqui, ó. Aqui é suporte. Tá? Vai dar aqui na casa aqui dos 780. Tá? Ali é suporte. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver no tempo gráfico diário, peraí. 12 horas.
4 horas. Eu acho um bom suporte. Deixa eu só ver uma coisa. Vocês já viram a estratégia da Multi-EMAs? Deixa eu ver se eu tô com ela aqui ligada. Ó. Vamos ver se bate. A minha análise, ela é totalmente assim por estrutura de mercado, né? Mas tem gente que gosta de EMA. Então, só uma curiosidade. Eu gosto das EMAs Fibonacci. Então, todas essas linhas aqui, ó, são linhas de EMAs do número Fibonacci. 13, 21, 34, 55, 89. E normalmente elas vão dando suporte gradativamente. Tipo assim, primeiro a 13, depois a 21, depois a 34, né? E quando o mercado explode assim, eu vejo assim, qual EMA que ela já tocou e qual que ela não tocou antes ainda, tá vendo? Ó, então, por exemplo, aqui, ó, tava tocando aqui na 34, aí a próxima seria na 55, né? Aí depois a próxima seria na 89, ó. Então 89 está chegando aqui. Se o mercado der uma enrolada, possivelmente ele vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui assim, o preço vai vir aqui assim nesse suporte e aqui daria uma entrada, tá? Então, se você quer ser agressivo, eu acho que esse suporte pode funcionar, né? Tá? Em 780 mais ou menos. Deixa eu ver, ó. No gráfico Heikin Ashi, olha como as velas estão bem direcionais de venda, né? Eu esperaria chegar aqui e romper a máxima do anterior, tá? No Heikin Ashi 12 horas. No 12 horas eu faria. Tá? Por que o 12 horas? Porque, ó, no 4 horas, ó, olha essa região como teve rompimento, voltou, teve rompimento, voltou. Ficou meio poluído, tá vendo? No 12 horas tá clean, né? Tá clean. Então, eu faria assim, ó. Colocaria o alarme na máxima aqui, desse daqui, ó. Pá. Daqui 12 horas ele vai pintar mais um candle vermelho. Puxo pra máxima. 12 horas vai pintar o candle vermelho. Puxo pra máxima, entendeu? Uma hora ele vai tocar o alarme. Quando tocar o alarme, se o fundo tá nessa região de suporte aqui, é entrada, né? E daí stop na mínima já, tá? Então é uma técnica boa, tá? Então fica de olho aqui nessa região de 780. Porém, é aquilo que eu falei. Fundamento, tempo gráfico semanal já rompeu o topo anterior, topo de canal, é take cedo, tá? Não espera que, não precisa esperar romper esse topo, não. Se ele der um repique aqui, tenta já fazer parcial quanto antes, sabe? Para você se proteger, né? Beleza? Vou ver mais um só, e aí eu vou encerrar hoje, porque minha neném aqui já tá pedindo ajuda. Vamos ver. O que tem aqui de pedido de análise? Vamos ver. Dessas aqui. LTC. Vamos ver essa tal. Que tal tinha narrativa dela antigamente. Ela era uma das promessas para esse ciclo. Vocês acreditam? Até que todo mundo tá falando dela. Ó. Putz, tava até querendo fazer um Cooper Handle, né? Ó. Pá. O ruim que tá azedando. Tá, mas pode ser... Eu já vi muito disso aqui, tá? De fazer a alça da xícara da xícara. Pode fazer isso aqui também, entendeu? Pum, tá? E daí varar. Deixa eu dar uma limpada para analisar melhor. Tá. Fundo. Aqui foi choque para alta. Então, aqui seria o bottom fishing, né, do choque para alta.
tá? Até chegou a furar um pouquinho. Aqui foi um choque para baixa nessa região. E aqui seria, até deixei marcado aqui, seria o top fishing do choque para baixo. Então, ursos estariam esperando aqui nessa região, né? O ruim é que não reverteu de novo ainda, porque ficou bem embaçado aqui, ó. Aqui teve um movimento forte de queda, lateralizou e teve um movimento assim. Quando eu vejo isso aqui, é diferente. Esse movimento aqui de baixo, pessoal, é um movimento diferente do movimento que cria estruturas de topos e fundos, né? Bonitinho assim, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Porque daí fica fácil você identificar, né, aonde aconteceu a quebra, entendeu? Porque foi criando estruturas sadias. Agora, quando o mercado faz assim um movimento assim, ó, tá, faz um pouquinho só e devolve mais, por mais que ele rompa aqui, muitas vezes isso aqui não é uma reversão, porque às vezes isso aqui é um movimento só, entendeu? Aqui tentou, né, criar uma estrutura para alta e já falhou, então pode ser um movimento só. O que eu quero dizer? Que eu não posso afirmar que aqui é um choque de força, entendeu? Um choque forte, né? Prova disso que quando ele tentou chegar nessa região, que aqui sim era o topo mais importante, ó, ele sofreu e tá aqui brigando, então tá meio embaçado aqui, tá? Tá meio embaçado. Vamos ver como é que faz para buscar um bom risco retorno aqui, então. Vou ter que dar zoom no gráfico, porque no diário tá feio. Ó, o ombro, cabeça e ombro, aqui ó, igual eu tinha falado, ó, nivelou, tá vendo? Pá, criou piscina de liquidez, rompeu. Aqui então, ombro, cabeça e ombro. E lembra do fundamento? Que região que ele tá? No top fishing, que eu tinha marcado. Então aqui ó, isso aqui é um fundamento ideal. Resistência do top fishing, ombro, cabeça e ombro, com fundos nivelados, tá? Coletou liquidez, né? Aqui seria um order block de suporte, né? Que ele está chegando nessa região. Vamos ver se está aparecendo candles de compra aqui. Ó, tá querendo dar uma paradinha aqui. Pá, 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 pá. Quem é bem agressivo tá usando stop aqui. Nesse suporte, bem aqui, ó. Em 346, tá? Pode ter sido aqui um choque bem aqui. Tô num minuto. Daí aqui seria o suportezinho. Não chegou a pegar direito, hein? Deixa eu ver nos 5 minutos. Vou colocar no gráfico de vela. Nos 5 minutos o gráfico de vela pegou. Pessoal, quem estava colado no gráfico viu isso aqui. Choque aqui nessa região de suporte, order block que originou o choque, voltou, testou o order block e está subindo, tá? Então aqui, só que quem está dentro dessa operação aqui do M5 vai querer resolver isso aqui antes, porque ó, tudo isso aqui de estrutura de queda, né? Vai querer fechar cedo essa operação. Trade de M5, take no M5, né? Quero ver onde é que eles vão colocar esse take profit. O take vai estar aqui, ó, 0.382 ou 0.5. Tá? Então, se eu tivesse dentro dessa operação, eu faria uma parcial, rompendo esse topo aqui, já faria uma parcial em 384, né? E a segunda parcial em 387, deixaria lá uns 20% da operação para surfar. Quem não entrou ainda, vai esperar o seguinte. Deixa eu ver se vai dar oportunidade para quem não entrou.
Ó, como teve uma devolução forte aqui. Quem não entrou ainda fica arriscado, viu? O ideal seria esperar voltar aqui, ó. Voltar aqui em 379 mais ou menos. Confirmar fundo nessa região e já botar o stop aqui embaixo. Bem justíssimo, tá? Então é isso aí, deixa eu ver. Então é isso aí. Tá? Se perder esse suporte aqui, tá? Aí só lá embaixo, deixa eu ver. Tendência de baixa, tá. Aqui eu acho melhor, tá, pessoal? Aqui eu acho melhor. Tá, por que que eu falo que aqui é melhor, ó? Topos descendentes, ó, são topos que estão mantendo a tendência de baixa. Esse aqui é o fundo mais baixo. Qual foi o topo que originou esse fundo mais baixo? Esse aqui. Aqui. Entendeu? Então vamos marcar esse topo. Puxa ele para essa estrutura de alta. Qual foi o fundo que rompeu esse topo? Esse aqui, tá vendo? Então, voltando para o gráfico de candles, tá aqui o nosso suporte. Aqui. Então, se ele voltar aqui também, ele pode dar uma oportunidade de compra bem aqui. Então, possível repique nessa região. Se o repique for fraco, espera chegar aqui, alinhar o fluxo, fazer o ombro, cabeça e ombro inverso e vai entrar aqui. Você viu como eu vi o ombro, cabeça e ombro aqui no M5? Espera dar um aqui, ó, tá? Na casa de 352 mais ou menos. Aí você vai ter uma compra ali em tal, tá? É isso aí. Deixa eu ver. Ficou isso aí? Então, beleza, pessoal. Vou encerrar aqui. Obrigadão aí pela participação de todo mundo. E deixem pedidos de análise ali que essa semana tá meio corrida, mas eu vou dar uma olhada em todas depois. Beleza? É nóis. Valeu, um abraço. Tamo junto.